Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Você já precisou medir ou saber qual a impedância de saída de um amplificador de áudio? Então neste vídeo nós vamos mostrar como fazer isso a partir de alguns instrumentos de bancada. É muito importante, na maioria das vezes, você conhecer a impedância de saída de um amplificador antes de conectar qualquer alto-falante nele. Muitas vezes você tem um amplificador que você desconhece a impedância de saída, seja porque não tem mais o manual, a documentação dele, seja porque não está escrito no conector de saída qual seria a impedância. Pode ser um amplificador antigo que você deseja saber qual é essa impedância de forma a ligar corretamente os alto-falantes, porque é muito importante a gente saber essa impedância ao ligar o conjunto de caixas ou alto-falantes, de forma a não ligar um valor, por exemplo, com uma impedância inferior à impedância do amplificador, que pode ocasionar a queima dos drivers de saídas desse amplificador. Assim como botar uma impedância muito alta, você não vai ter todo o rendimento possível daquele amplificador. Vai estar subutilizando a potência máxima do amplificador por usar uma impedância muito acima da impedância de saída desse amplificador. O ideal é que você conheça esse valor de forma a combinar os seus alto-falantes para que a impedância fique igual à impedância de saída do amplificador, ok? Nunca menor, igual ou levemente acima, né? De forma a funcionar da melhor maneira. Então aqui a gente vai ver algumas técnicas de determinar essa impedância a partir de algumas medidas, ok? Basicamente, nós temos o seguinte: nós temos aqui um amplificador, né? E esse amplificador internamente ele tem uma impedância de saída, né? Aqui seria a entrada, né? E aqui a saída. Aqui tem uma impedância aqui que eu vou chamar de Z-out. É a impedância de saída do amplificador, né? Vamos considerar que essa aqui é a caixa do amplificador, né? Então esse valor aqui de Z-out, ele está traduzido aqui por esse símbolo, mas na prática ele é uma impedância correspondente a todo o estágio aqui de saída do amplificador, ok? Para quem não lembra o que é impedância, tem um vídeo no canal teórico que explica em detalhes como é formada a impedância. Em poucas palavras, ela é uma resistência que é dependente de frequência, ou seja, não é uma resistência linear, é uma resistência que, dependendo do sinal que é aplicado sobre ela, ela vai variar o seu valor. Isso porque ela tem alguns elementos que nós chamamos de elementos reativos, onde as capacitâncias e as indutâncias influenciam no seu valor final de impedância, que é medida em ohms, como todo mundo sabe, né? Então, como já mostrei num outro vídeo aqui, como medir a impedância de um alto-falante, a gente sabe que ela não deve ser medida diretamente, por exemplo, com um ohmímetro, porque ele vai marcar apenas a sua resistência e não a sua impedância, que é composta de outros fatores além da resistência tradicional, ok? Da mesma forma, eu não consigo medir com um ohmímetro a impedância de saída de um amplificador. Eu preciso utilizar algumas técnicas. O que eu vou utilizar aqui é uma das técnicas mais simples, que dá um resultado bastante razoável, com um valor bastante aproximado da impedância real do equipamento. Então, como é que eu vou fazer? Imagine aqui, eu tenho aqui o amplificador, aqui meu amplificador de áudio, aqui eu tenho a entrada e aqui eu tenho a saída, ok? Eu vou injetar aqui na entrada um sinal de um gerador de funções gerando 1 kHz, que é uma frequência bastante padrão na determinação dessas características de produtos de áudio, né? Então eu vou conectar aqui na entrada de um dos canais, né? Vamos supor que seja um amplificador estéreo, eu vou usar apenas um canal aqui e vou injetar 1 kHz com uma amplitude que pode variar um pouco dependendo da sensibilidade do seu amplificador. Então eu recomendaria começar com 0,3 volts, podendo chegar a 1 volt pico a pico, ok? Dependendo da sensibilidade do equipamento. 1 volt muitas vezes pode saturar o amplificador de entrada se ele tiver uma entrada muito sensível. Então a gente começa com 0,2, 0,3 e verifica se não está saturando. Ou se for insuficiente, aumenta até no máximo de 1 volt pico a pico. Na saída, eu vou acoplar um instrumento de medição, que pode ser um osciloscópio ou um voltímetro RMS, True RMS, que consiga ler corretamente valores com frequências de 1 kHz. Okay? Então você tem a opção também de medir
essa tensão de saída a partir de voltímetros RMS, voltímetros eletrônicos de alta impedância de entrada e que tenham essa característica de poder medir frequências acima de 60 Hz. Um voltímetro tradicional, que não seja True RMS, ele vai até fazer alguma medida, mas ela não será precisa. Ok? Então eu recomendo um voltímetro True RMS que atinja 1 kHz pelo menos. Ou, na melhor das hipóteses, um osciloscópio. Ok? O osciloscópio seria o ideal. Aqui no meio eu vou inserir eu posso inserir um resistor de valor fixo e eu vou fazer uma medida com esse resistor que vai estar em paralelo com a saída, introduzindo uma espécie de uma carga, e vou fazer medida da tensão aqui em cima. E a outra medida são duas medidas, uma com o resistor e outra sem o resistor, ou seja, com a carga em aberto. Esse é o primeiro método, ok? Ou seja, eu vou mostrar isso aqui na prática daqui a pouco, ok? O gerador de função em 1 kHz na entrada do amplificador e a sua saída ligada ao osciloscópio, porém com e sem um determinado resistor que nós vamos colocar. Alguns equipamentos não ficam muito bem quando você utiliza a medida em carga em aberta, principalmente alguns amplificadores de alta potência. Então muitas vezes você tem que usar o segundo método, que é a mesma coisa que o primeiro, só que aqui no final, em vez de eu testar com um único resistor, eu vou testar com dois valores distintos de resistores como carga. Então eu vou testar, no primeiro caso eu vou testar a carga RL, que é o resistor, e a carga OL, que seria Open Load, sem carga. Vou testar dessas duas medidas dessas duas maneiras e fazer as duas medidas. No segundo método eu vou testar com o R1 e com R2, tá? Ou seja, não vou testar em aberto, vou testar a primeira tensão com esse resistor em cima, depois a tensão com esse resistor em cima. Isso é uma maneira bem prática de fazer. Algumas pessoas fazem também substituindo esses resistores por um potenciômetro. Geralmente um potenciômetro aí na faixa dos 100 ohms, por exemplo. Um potenciômetro de 100 ohms, e você vai fazer duas posições de resistores e vai medir o valor do potenciômetro, para não ficar trocando de resistor. A questão é que se for um amplificador de potência um pouco mais alta, precisa ser um potenciômetro de fio, ok? De potência. No caso dos resistores, eu também recomendo resistores de fio para botar aqui. O volume que a gente vai usar no amplificador pode ser, por exemplo, meio de curso, metade do volume máximo, ok? Então vamos lá, eu vou fazer isso daqui na prática. Nós vamos retirar essas medidas e nós vamos usar duas fórmulas, uma fórmula para o método 1 e uma fórmula para o método 2, para determinar qual o valor da impedância. São fórmulas super simples, não tem mistério. Elas vão utilizar os valores do resistor e os valores de tensão medidas na primeira medida com o resistor e na medida em aberto. E no caso do método 2, do resistor 1 e do resistor 2, nós vamos fazer a anotação dos valores de tensão em cima desses resistores e usar a fórmula também para o caso 2. Ok, pessoal? Então vamos lá. Bom, pessoal, eu vou utilizar esse amplificador de áudio aqui. Na verdade, ele é um amplificador de áudio para fones e ele é híbrido. Ele utiliza tanto transistores quanto uma válvula aqui para fazer o estágio de saída. Ele é um amplificador especial para fones de ouvido, ok? Ele está ligado aqui na fonte, aqui atrás. Aqui na entrada dele eu vou injetar um sinal de 1 kHz através de um gerador de funções aqui da bancada. E nós vamos ver aqui na tela do osciloscópio o valor medido na saída. Esse aqui é o plug de saída. Eu vou colocar aqui esse plug aqui só para a gente ter acesso aos pontos. Eu vou medir ele sem carga e com uma carga que eu vou introduzir. Primeiro método sem carga e com apenas uma carga. Então vamos lá, vou colocar aqui o osciloscópio aqui na saída. O volume está ok, vou ligar o amplificador. Amplificador ligado, ele demora um pouquinho por conta do aquecimento da válvula, mas é relativamente rápido. E já está funcionando, já está aí a senoidezinha com a frequência de 1 kHz. Aqui embaixo eu estou medindo a tensão de pico dele, pico a pico, né? A frequência está aqui em cima, 1 kHz.
A senoide está bonita, é uma senoide de saída, ok? Né? Estou medindo aqui na saída do amplificador e eu posso ver que ele está medindo 6,56 volts. Eu vou anotar isso daqui, tá? Vou anotar aqui o Vout. Primeiro aqui, ó, Open Load, né? Que seria sem carga. Eu estou direto com o osciloscópio aqui na saída. Open Load, ele está medindo 6,56 volts. Essa é a tensão medida aqui. Agora, nessa mesma condição, eu vou colocar em paralelo com a saída um resistor. Vou pegar aqui, vou colocar um resistor de 22 ohms. Esse resistor, desculpe, de 10 ohms. Esse resistor aqui de 10 ohms, 3 watts, ok? Nem precisaria ser de 3 watts para esse amplificador, que ele é de baixa potência, né? Mas se você medir com amplificador de potência, tem que usar um resistor com potência suficiente para aguentar pelo menos a medida rápida aqui. Então eu encostei aqui na saída, tá lá. Deixa eu fixar melhor isso aqui. Ok. 1,36. Ok. 1,36 agora estabilizado. Então vou anotar aqui com um resistor de 10 ohms, ele mediu 1,36 volts. Bom, a gente já pode fazer uma conta agora com essa técnica, né? Vou desligar aqui rapidamente, a gente já faz uma conta aqui. A primeira fórmula, que é a que a gente vai usar no caso de carga em aberto e resistor conhecido, é a seguinte: a impedância de saída vai ser igual ao resistor de carga que eu vou estar colocando, que multiplica a tensão V1, que seria a tensão em aberto, sobre a tensão V2, que é a tensão com o resistor que eu coloquei, menos 1. Ok? Vamos tentar fazer essa conta agora. Então 6,56 dividido por 1,36 dá 4,82 aproximadamente. Menos 1, 3,82 vezes 10, né? Que está multiplicado por 10 aqui. Então achei uma impedância de 38,23 ohms. Essa impedância aqui vai ser 24 ohms aproximadamente. Tá? Essa foi o método de medida de impedância de saída de um amplificador utilizando carga em aberto e um resistor conhecido. O outro método seria feito da seguinte maneira: nós íamos fazer a mesmíssima medida, só que em vez de eu usar uma medida com carga em aberto, eu vou fazer a medida com dois resistores. Então, por exemplo, eu vou pegar esse mesmo resistor aqui de 10 ohms e vou pegar um outro resistor aqui, um pouco mais alto, de 390 ohms, e nós vamos comparar essas duas medidas e vamos ver a discrepância que dá. Tá lá, 6,56, eu vou ignorar essa tensão porque essa é a carga em aberto. A carga com 10 ohms eu já tenho, dá 1,36. Agora vamos fazer a medida do segundo resistor. Eu já fiz o primeiro, então vou fazer só do segundo, que é, voltando aqui a carga, de 390 ohms, ok? Vamos lá. Bom, com 390 foi para 5,84 volts. Caiu um pouquinho, porque a carga está bem elevada. Então caiu para 5,84 volts com 390 ohms. 5,84 volts. Bom, pessoal, agora utilizando a nova fórmula para o caso da medida com dois resistores, a fórmula nova vai ser a seguinte. Deixa eu separar aqui. Zout, Z de saída, vai ser igual ao R1, diminui de R1 vezes V1 sobre V2, isso tudo sobre V1 sobre V2 de novo, que subtrai R1 sobre R2, sendo que R1 é o primeiro resistor lá que a gente usou, 10 ohms, R2 é o resistor de 390 ohms,
V1 é a tensão em cima de R1, V2 é a tensão em cima de R2, ok? Então vamos igualar isso aqui. O R1 vai ser 10, que subtrai de 10 que multiplica V1. Quem é V1? É a tensão em cima do resistor de 10 ohms, 1,36, dividido pela tensão em cima de V2, 5,84. Isso tudo sobre 1,36 de novo, sobre 5,84, menos R1, que é 10, sobre 390, que é o R2. Então vamos fazer essa conta aqui. Eu vou fazer logo essa aqui, ó, que ela se repete em cima e embaixo. 1,36 dividido por 5,84. Isso dá 0,2329, aproximadamente. Então, 0,2329 vezes 10, como está aqui, dá 2,329. 10 menos esse valor que está aqui em cima, a gente já faz logo o numerador, vai dar 7,6712. Então aqui vai dar 7,6712. Ok, já tem a parte de cima. A parte de baixo é aquele valor lá que eu falei, 0,2329, né? 0,2329 menos 10 sobre 39, menos, que vai dar 0,2073. Fazendo essa conta agora, 7,6712 dividido por 0,2073 deu 37. Vai ser igual a 37 ohms. Repara que com as tolerâncias que nós tivemos aqui, os dois métodos dão valores muito próximos, né? Deu 37 ohms na técnica de 2 resistores e deu 38,24 na técnica de 1 resistor e carga em aberto. Ok? Lembrando que eu não fiz a medida, por exemplo, desse resistor aqui, um resistor de 390 ohms com 5% de tolerância. Eu não medi ele no ohmímetro para garantir o valor cravado dele. Poderia ter mais precisão pegando o valor exato dele, que pode ser em torno de 390. Assim como esse de 10 ohms, a mesma coisa. Eu não fiz a medida para ter o valor exato. Mas, no geral, dentro das tolerâncias, os dois métodos se mostraram bastante parecidos. Basta então você usar esta fórmula aqui. Vou destacar aqui. Esta fórmula aqui, ó, para o método do resistor único e carga em aberto, e essa fórmula aqui para o método de 2 resistores, caso o amplificador que você esteja usando não aceite bem a medida de carga em aberto. Ok, pessoal? Então, basicamente, essa é a técnica de medida de impedância de saída para amplificadores de áudio. Você quer substituir o osciloscópio por um multímetro? Pode substituir, desde que seja um multímetro True RMS que meça a frequência até ou superior a 1 kHz, de modo a ter maior precisão. Então basta fazer a mesma coisa, só você não vai ver a forma de onda. Você vai medir lá a tensão de saída em cima do resistor, a tensão de saída em aberto, jogar os valores na fórmula e obter a tua impedância de saída do seu amplificador, ok? Com cuidado de não saturar a entrada, né? Usar um valor de entrada que não seja muito elevado para não saturar. Aqui no osciloscópio é interessante que a gente consegue ver se satura a entrada. Vou até mostrar aqui para vocês. Vou ligar o amplificador e a gente vai ver a senoide de saída, e eu vou aumentar a amplitude de entrada do gerador de função e até distorcer a senoide, ok? Vamos lá. Tá aqui, essa daqui já é a saída. Agora eu vou aumentar a amplitude, eu estou com 0,4 volts, tá? Vamos aumentar aqui, ó, 0,5, 0,6, ainda não distorceu, 0,7, 0,8, deixa eu diminuir aqui um pouquinho para a gente continuar vendo,
0,8, 0,9, já começo a ver alguma coisa ali embaixo. 1 volt já está ceifando em cima e embaixo. Olha só, eu vou ampliar aqui, vocês vão ver aqui. Ó. Já está ceifando aqui, eu estou saturando a entrada. Deixa eu diminuir aqui para 1 volt. Ainda satura, ó. 0,9, né? Agora 0,8. Tem ainda um pouquinho de distorção aqui embaixo. 0,7 eu já não tenho distorção, quer dizer, no máximo 0,7 para esse tipo de amplificador. Eu medi com 0,4. Fiz a medida com 0,4, que foi suficiente para a gente enxergar a forma de onda sem distorção. No multímetro você não vai ver isso, mas não tem importância se você usar um valor de entrada que não seja muito elevado para não saturar e alto o suficiente para poder fazer uma medida. Ok, pessoal? Bom, era isso que eu queria mostrar aí para vocês hoje, como medir a impedância de saída dos amplificadores. Espero que vocês tenham apreciado, tirem algum proveito, meçam a saída dos amplificadores que vocês têm, que vocês não conheçam a impedância, né? Vale a pena medir nesse caso, anotar, para poder fazer um bom casamento aí com os alto-falantes, ok? Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificação, e até o próximo vídeo, um grande abraço.